Quer aprender comigo um biscoitinho gostoso com mel, aveia e gengibre, totalmente sem glúten, sem ovo e sem leite? Então fica comigo até o final do vídeo. Esse biscoitinho é muito gostoso e a gente vai fazer ele inteirinho à mão. Para começar, nós vamos colocar uma xícara de farinha de aveia. Aqui você pode utilizar o farelo de aveia ou pegar mesmo a aveia em flocos e triturar no liquidificador. Daí você vai fazer a medida. Meia xícara de polvilho doce. Aqui você não pode utilizar o polvilho azedo. O polvilho azedo tem um sabor mais forte e a gente quer que os outros temperinhos do nosso biscoito apareçam mais do que o sabor do polvilho. 1/4 de xícara de farinha de arroz. Para você substituir a farinha de arroz branca pela integral, você vai ter que ajustar a quantidadezinha de água no final da receita. 1/4 de xícara de açúcar mascavo, onde você pode substituir aqui esse açúcar pelo demerara e mexo bem. Também vou colocar 1/4 de colherzinha de chá de goma xantana. Misturo bem, até que essa misturinha a gente não consiga mais ver aqui o que é açúcar, o que é aveia ou o que é polvilho, por exemplo. 1 colher de chá de fermento químico. O fermento químico é aquele fermento branquinho, fininho, para usar em bolo. Não é o nosso fermento biológico. Mexo bem. 1/4 de colher de chá de sal. E meia colher de chá de canela. Misturo bem. Agora a gente vai começar a colocar aqui dentro os ingredientes líquidos. Lembra, essa receita a gente não vai colocar ovo. Então eu coloquei aqui, o meu óleo de coco. Ele estava durinho, porque agora está frio. Então eu coloquei ele em banho-maria com um pouquinho de água quente para que ele derretesse. Medi 1/4 de xícara e vou colocar ele aqui, Alguém pode estar se perguntando: "Ah, Silvia, eu não tenho problema com lactose, com leite. Eu quero usar manteiga." Pode usar a manteiga sem sal, na mesma quantidade. Com o mel eu fiz a mesma coisa. O meu mel estava começando a açucarar e aí o que eu fiz? Botei ele em banho-maria e ele ficou molinho de novo. Aqui eu tenho 1/4 de xícara de mel. E vou acrescentar 1 colher de chá de essência de baunilha. A essência de baunilha é opcional. E começo a mexer bem e misturar até que fique uma massinha homogênea. Nós também vamos acrescentar aqui 3 colheres de sopa de água. Vou acrescentando aos poucos. E vamos acrescentar o restinho da água que ainda estava no pote. Mexemos bem. Vocês estão vendo como já está se formando o nosso biscoitinho? Quem está gostando do vídeo, aproveita e vai ali e já curte o vídeo, para que você receba outras receitas como essa. Por último, a gente vai colocar o gengibre, mas eu quero mostrar para vocês o tamanhozinho de gengibre que eu utilizei. É uma rodinha só. Aí piquei com a faca mesmo, não precisou triturar em nenhum aparelho, então não precisa sujar nenhum aparelho para triturar o nosso gengibre. Vou deixar esse aqui do lado, porque o meu já está triturado aqui. Alguém pode estar se perguntando: "Ah, mas eu geralmente uso o gengibre em pó." Quem usar o gengibre em pó pode colocar 1/4 de colher de chá de gengibre em pó. Viram como a massinha já está firme, mas ela ainda não está pronta para a gente enrolar. Ela agora vai descansar por aproximadamente 15 minutos dentro da geladeira. E aí esse óleo de coco e o mel vão voltar a endurecer e deixar a nossa massinha com mais consistência. Então eu vou armazenar ela num saquinho para deixar protegida e não ressecar. Você pode botar também dentro de um filme plástico e vou levar para a geladeira. Eu já volto já. Para assar os nossos biscoitos, nós vamos ligar o forno a 180 graus para ele aquecer. Depois a gente vai preparar uma forma onde a gente vai assar os nossos biscoitinhos
e forrar com papel manteiga. Caso você não tenha papel manteiga, não deixe de fazer. Você unta a forma e pode passar um pouquinho de farinha de arroz no fundo dela. Agora que ela já ficou na geladeira, já está geladinha, a gente vai abrir. Mas para abrir os nossos biscoitinhos, tem duas dicas aqui. A gente pode utilizar uma folha de papel manteiga ou abrir sobre uma folha de plástico. Isso aqui é um plásticozinho que eu uso para geladeira. Eu abri ele nas laterais, onde ele é fechadinho. Eu vou partir a metade da minha massinha aqui, da quantidade que eu fiz. Vou abrir um pouquinho aqui com a mão. Venho com o plástico, tampo aqui, ó. E com o rolinho, eu vou esticando a minha massa. Então, a gente vai abrindo aqui, ó, vai ficando bem lisinha. Vocês conseguem perceber? E por que eu uso plástico ou então papel manteiga para colocar sobre a bancada? Porque se eu não fizesse isso, eu teria que colocar mais farinhas aqui na minha massa. E eu não quero isso, eu não quero que ela fique aquele biscoito super seco e talvez até sem sabor. Abro aqui e venho com um cortador e faço os moldezinhos do meu biscoito. Ah, eu não vou fazer porque eu não tenho cortador. Não, você vai lá, pega um copinho, alguma coisa e molda o seu biscoito. Da mesma forma que você vai fazer com esses moldes comprados. Coloco o meu biscoitinho aqui em cima do papel manteiga e continuo fazendo o corte dos outros. Estão vendo como é fácil? Uso o plástico, ó. O plástico também vai te ajudar para isso, ó, ou o papel manteiga. E removo o meu biscoitinho. Cuidado para não deformar, dá uma ajeitadinha aqui nas laterais, mantendo o desenho que você escolheu e coloco aqui. Na hora de colocar na forma, você sempre vai deixar entre um biscoitinho e outro uma distânciazinha, para que eles não grudem na hora que eles estiverem assando. Vamos fazer mais uma vez? Venho aqui, removo toda essa massinha que ainda não está moldada, dou uma ajeitadinha aqui com o dedo mesmo, ó, e coloco para assar. Então, dessa vez estou tirando aqui o último coraçãozinho, vou lá, coloco na minha forma e eu senti que a minha massa está amolecendo. Então, o que eu vou fazer? Vou juntar toda a minha massinha de novo e vou levar ela mais um pouquinho para a geladeira. E aqueles que também estão ali, eu posso ir colocando na geladeira até a hora de levar para o forno. Juntei, junto aqui e levo para a geladeira. Já estou aqui usando a minha segunda metade da massa e moldando os meus biscoitinhos. Quer aprender outras receitas como essa? Então inscreva-se no canal e acione o sininho. Assim você vai receber todas as nossas novidades. Eu vou mostrar para vocês bem de pertinho qual é a espessura que eu deixei do meu biscoito. Isso é aproximadamente meio centímetro. Chegou a hora de levar para assar os nossos biscoitinhos. O rendimento foi de 35 biscoitinhos desse tamanho. Mas se você ainda não quer assar os seus biscoitinhos, você pode levá-los para congelar e assar na hora que desejar. Vamos lá então? Ficou pronto os nossos biscoitinhos. Ele assou por 20 minutos. Para remover ele de dentro da forma, é bom deixar ele esfriar pelo menos uns 10 minutinhos. Ele ficou um pouquinho mais frio, você pode começar a tirar ele do papel manteiga e colocar na grade. Quando ele sai do forno, a superfície dele ainda está um pouco macia ao toque. Depois ele vai endurecendo um pouquinho. Eu botei os biscoitinhos em cima da bancada e agora a gente vai puxando a pontinha e com o auxílio de uma faquinha a gente vai removendo. Ele sai fácil, no entanto, a gente tem que fazer isso com bastante delicadeza. E vamos tirando todos eles, um a um. Confiram que aqui atrás ele já está bem crocante. Aqui ele ainda está um pouquinho macio, mas ele vai endurecendo à medida que ele vai esfriando. A gente coloca ele em cima da grade para que ele não fique suando e fique úmido. Assim a gente pode armazenar ele por até 10 dias
em potezinhos herméticos. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você gostou do vídeo. Então curte o vídeo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e acione o sininho. Assim você vai receber todas as nossas novidades. Obrigado por ver o vídeo até o final. Bom apetite e até a próxima!